E aí, meu aluno, minha aluna, tudo bem com você? Bem-vindos aí a mais uma aula do nosso curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Estamos iniciando agora a fase 2 do nosso curso. Encerramos a primeira fase, que foi até a aula 6. Se você tiver perdido algum assunto, se você tiver perdido essa fase, clica aqui em cima da tela, você vai ter um link para você poder assistir a nossa primeira fase do curso. Ok? Na primeira fase nós vamos dar um panorama geral da disciplina, da área, da profissão de analista de sistemas. Vamos falar a importância do que é planejamento, vamos falar sobre a qualidade e vamos falar sobre as principais metodologias, tanto tradicionais como ágeis. Vamos explorá-las como metodologias de disciplina e desenvolvimento e vamos tocar na importância, nas feridas, nos pontos bons e ruins de tudo isso, desde o início de tudo, desde a passagem pela crise até a atualidade, para deixar você preparado justamente agora para essa fase 2 e todas as fases que ainda estão por vir, para você ser mais consciente, ser mais objetivo e lembrar de onde você precisa focar, qual é o ponto que essa nossa área precisa melhorar. Então, na aula de hoje vamos iniciar aí o assunto sobre introdução à engenharia de requisitos, um assunto importantíssimo, então você tem muito para aprender nessa aula. Beleza? Então já deixa seu like aí, se você ainda não é inscrito já se inscreve logo no canal e vamos comigo, vamos para a aula, vamos lá! Então nós já vimos em aulas anteriores que um processo de desenvolvimento de sistemas, em geral, ele vai seguir essas seguintes fases, né? Essas 7 fases. Levantamento de requisitos, análise, projeto, desenvolvimento, teste, validação e implantação. E nessa nossa aula de hoje e nas próximas aulas, aí, as 3, 4 aulas que ainda estão por vir em específico, né? Que vai totalizar também essa segunda fase, né, que nós estamos iniciando, como já falei. Nós vamos focar bastante nesse assunto relacionado a levantamento de requisitos e a análise de requisitos, pois é nisso que a engenharia de requisitos se baseia. E quando a gente fala de engenharia de requisitos, talvez esse termo engenharia seja o que chame a atenção no momento. Conhecemos a engenharia civil, a engenharia mecânica, a engenharia de software, mas por que também engenharia de requisitos? Será que é algo tão grande assim como as demais? E a resposta é não, mas sim. Porque mesmo não sendo uma engenharia que construirá um prédio inteiro por si só, os resultados e impactos dela estão presentes em todo o prédio, fazendo a diferença. Então, a engenharia de requisitos ela vai procurar compreender, criar métodos, fornecer modelos, organizar e estruturar esse momento do levantamento de requisitos, a fase de requisitos. E em outras aulas já ficou claro que os sistemas estão cada vez mais trazendo problemas mais complexos. A resolução desses problemas está exigindo cada vez mais uma equipe e não apenas uma pessoa fazendo o sistema. E essa complexidade ela vem tanto do aumento da grandeza dos sistemas, mas também está presente nos sistemas pequenos, os sistemas menores, né? Que, diga-se de passagem, né? Com o passar do tempo ele tem se tornado cada vez mais realidade no cenário de software, né? Hoje em dia a gente tem aplicativo para tudo, né? Desde acender uma lâmpada até lembrar o horário que você tem para tomar uma água. Então os sistemas eles podem ser tanto simples como complexos, mesmo que eles sejam pequenos. E isso tudo vem para facilitar a nossa vida e ainda há muito mais por vir. E tanto hoje como no futuro do software, né, o domínio é incerto, é desconhecido. E domínio quer dizer que é o escopo daquele software, para que ele foi feito, onde ele vai atuar e etc. E nesses últimos anos o que mais foi feito foram aplicativos que nunca tinham sido feitos antes. Ou seja, não tinha uma referência, não tinha um domínio para onde a gente olhasse, para onde a gente se baseasse. E ainda tem muito mais por vir. E para que tudo isso seja bem sucedido, é preciso sim uma engenharia que trabalhe com todos os requisitos.
Quando um sistema inicia sem se preocupar com os requisitos, né, ele tende a se dar mal. E mesmo que o projeto próximo do fim esteja bem estruturado e codificado, se ele estiver mal especificado, ele vai gerar algum erro, ele vai gerar algum aborrecimento, alguma decepção no cliente. E se você parar para pensar, a palavra requisito vem de condições iniciais, condições que precisam ser atendidas. Como quando você para pensar, por exemplo, na mulher que você deseja namorar e casar. Você vai fazer uma lista de requisitos. Quero que ela seja branca, cabelo liso, tenha entre 1,60 m e 1,80 m de altura, toque algum instrumento, goste de jogos, seja da igreja e etc. Então, quando você for procurar uma mulher para a sua vida, você vai estar atento a estes requisitos. Porém, relembrando rapidamente aqui o que a gente viu na aula 2, né? Essa tela é da aula 2, eu apresentei essa tela na aula 2. A gente viu que no fim das contas, o resultado final do desenvolvimento de software não é tão bem sucedido como se espera, né? Será que o motivo disso não é o mesmo motivo dos namoros não darem certo também? Mas a gente viu o quê? A gente viu nesse estudo apresentado na aula 2 que mais de 30% dos projetos são cancelados antes de serem finalizados. Mais de 70% dos projetos falham nas entregas das funcionalidades esperadas. Ou seja, nós vimos que a realidade era que a grande maioria dos projetos de sistemas que eram iniciados, ou eles não eram finalizados, ou eles eram entregues com erros, ou eles não agradavam o seu cliente. Poderia até não apresentar erros de funcionamento, mas tinha erro de semântica, né? Ou seja, não conseguiu trazer à tona, mostrar o significado de tudo que o cliente queria, tá? E um dos principais motivos disso tudo está nesse período, nessa fase de requisitos. Então, em 1989, Dom DeMarco disse que 56% dos erros de um software podem ser rastreados lá na fase de requisitos. Isso foi em 1989. Mas hoje em dia, segundo o SEI, que é o Instituto de Gerenciamento de Software, em 2006, entre 43% a 50% dos erros encontrados na entrega do software, ou seja, quando o software já estava finalizado, sendo entregue ao cliente, de 43% a 50% dos erros foram originados na fase de levantamento e análise de requisitos. Em uma outra pesquisa, dessa vez mais recente, feita em 2014 pelo PMI, 47% dos projetos fracassados têm como causa uma gestão de requisitos deficiente. E o PMI é o Instituto de Gerenciamento de Projetos, ok? Um erro famoso que podemos usar como exemplo para isso é o erro da falha do MCO. O MCO ele foi lançado pela NASA em 1998 com o objetivo de estudar o clima lá no planeta Marte. Porém, após toda a trajetória para chegar em Marte, a sonda se desintegrou ao encontrar a órbita marciana. Após analisar os motivos da causa, viram que isso tudo aconteceu devido a um erro na trajetória da sonda. E esse erro foi gerado devido a um erro de cálculo que fez a sonda realizar uma manobra errada. E o que gerou esse cálculo errado foi um requisito mal analisado e mal implementado, lá no início do projeto de desenvolvimento do sistema da sonda. A NASA havia solicitado que a unidade métrica utilizada fosse a unidade de newtons seconds, que é a mais utilizada mundialmente. Porém, a empresa que desenvolveu criou o sistema utilizando a unidade pound seconds. Não prestou a devida atenção no requisito, tão importante o requisito, e acabou resultando em um prejuízo próximo a 180 milhões de dólares. Pois a sonda custa caro. Para uma sonda, um satélite ser lançado no espaço, ele é lançado através de um foguete. Então o foguete também custa caro. Tem os gastos com o lançamento, com a equipe envolvida no lançamento, sem contar também os gastos no desenvolvimento desse sistema.
Então olha só o que um pequeno erro gerou no final. Um erro gerado lá na fase de requisitos, no início de todo o projeto do sistema, gerou um erro no momento que o sistema estava em funcionamento. E nesse caso aqui, um erro fatal, né? Porque a sonda, o sistema que gerenciava aquela sonda, não pôde cumprir o seu objetivo, né? E além de não cumprir o seu objetivo, ainda teve todo esse gasto financeiro, tá? Agora para imaginar. Imaginem um sistema médico. Já pensou? Fazer um sistema médico onde vai ser uma máquina que vai auxiliar o médico numa cirurgia do coração. Só que por um erro de requisito, essa máquina lança lá, né, mira o laser no lugar errado, mira o laser 1 centímetro para o lado e isso chega a causar o óbito de um paciente. Olha só, um outro prejuízo, agora não financeiro, mas de vidas, devido a um erro de requisito. E será que aquele exemplo que eu falei lá no iniciozinho sobre a gente ter os requisitos para nossa namorada, para buscarmos uma namorada, uma mulher para a nossa vida, será que o nosso problema não está também nos requisitos? Será que quando começa aquela amizade, será que a gente já está deixando de lado alguns requisitos, não estamos atentos aos requisitos e começamos tudo apenas por um impulso, apenas por prazer? E aí lá no final as coisas estão erradas? Olha só, mais uma reflexão, né? Dessa vez saindo dos sistemas e indo um pouco para a vida. E para entrarmos no contexto da aula, qual será a importância da engenharia de requisitos? Então, a engenharia de requisitos tem como importância identificar e melhor entender as reais necessidades do cliente, estabelecer uma base de concordância entre o cliente e os stakeholders sobre o que o sistema deve fazer, verificar a viabilidade das necessidades do cliente. Então, nós vamos entender as reais necessidades do cliente, ou seja, os seus desejos, as necessidades, as limitações, tanto do cliente como dos stakeholders. E a gente vai também entrar em um acordo, né, uma concordância do que é possível de imediato e o que não é. O que precisa de uma análise mais a fundo para viabilizar ou não. Ou seja, verificar a viabilidade. Onde essa parte a gente chama de estudo de viabilidade, tá? Que a gente vai ver mais adiante. Já os stakeholders, o que são isso? Que termo é esse? Tá? Stakeholders é um termo que não é apenas teórico, tá? É um termo muito utilizado na prática. E os stakeholders vão ser todos os envolvidos por parte do cliente no desenvolvimento de software, ok? Então, por exemplo, se você foi chamado aí por um supermercado para fazer um sistema para um supermercado, provavelmente quem chamou a sua equipe, quem chamou você para fazer esse sistema foi o dono do supermercado, né? Então ele é o cliente. Porém, o gerente, o caixa, o fiscal, todos esses outros funcionários que vão utilizar esse sistema, que tem influência, às vezes até um fornecedor também, todos eles são considerados stakeholders, tá? Então, stakeholders são esses envolvidos que têm relação com esse sistema. Porque quando nós vamos desenvolver, nós vamos conversar não apenas com o cliente, né? Mas a gente também tem que buscar os pontos de vista dos stakeholders, ok? Então, dessa forma, nós podemos fornecer mais recursos sobre o que o sistema deve fazer para que os desenvolvedores tenham um melhor entendimento. Consequentemente, nós podemos aí possibilitar que os desenvolvedores e clientes tenham a mesma visão do problema a ser resolvido. E assim, nós criamos uma base de informações para que o planejamento e o projeto sejam elaborados. Com isso, nós permitimos a criação de modelos do sistema, que vão ser utilizados e detalhados no decorrer do projeto, de forma a já se conhecer os limites do sistema, fornecendo referências para a validação do produto final e buscando reduzir o custo do desenvolvimento e aumentar a qualidade. Então aqui estão alguns pontos aí da importância da engenharia de requisitos. Caso eu tenha falado rápido demais, dá uma pausada na aula,
volta nos slides, lê os slides, para que fique bem fixado, bem entendido aí na sua mente. Então vamos agora definir o que é o requisito. Tá? O que são requisitos? Então, requisito é o conjunto de necessidades explicitadas pelo cliente, que deverão ser atendidas para solucionar um determinado problema do negócio no qual o cliente faz parte. Estas necessidades podem ser características do sistema, uma condição ou capacidade que deve ser atingida ou estar presente, ou a descrição de algo que o sistema é capaz de realizar para atingir os objetivos. Como diz também a professora Juliana Saraiva em uma outra definição, ela diz que o processo de definição de requisitos é uma interface entre os desejos, necessidades e limitações dos clientes e a posterior implementação desses requisitos em forma de software. E fica aí essas duas definições, uma com mais palavras, um pouco mais técnica, e essa um pouco mais prática para você procurar entender da melhor forma, tá? Professor, e por que você começou falando sobre a realidade da engenharia de software, que a grande maioria dos sistemas, o erro está nesse momento, nessa fase dos requisitos? Eu comecei já pelo lado, digamos, doído, negativo do negócio, justamente para você sentir a dor, para você ficar atento a essas definições que nós estamos vendo agora, para que você saiba, entenda a importância que isso daqui tem para um desenvolvimento de sistemas, tá? Porque acredite, ainda hoje isso daqui não é bem valorizado como deveria ser. E existem muitos requisitos, por isso que há uma engenharia para estudá-los e criar processos. Aqui na tela eu coloquei exemplos de alguns requisitos que existem, tá? Mas aí não tem nem a metade. Mas nós vamos focar em somente 5 desses requisitos, que é o requisito de domínio, requisito de usuário, requisito de sistemas, requisito funcional e requisito não funcional. Então, desses requisitos, 3 nós vamos estudar apenas para saber da existência deles e do contexto, e os outros 2 requisitos nós vamos estudar mais a fundo. Dependendo da área do curso de computação que você faz, vai ter uma disciplina específica só para esse assunto de engenharia de requisitos, onde você vai poder se aprofundar muito mais sobre todos os requisitos, não só esses que estão na tela, como muitos outros, tá? Mas assim, existem muitos requisitos que se repetem. Por exemplo, um requisito funcional, tá? Vou dar o exemplo dos requisitos que nós vamos estudar. Um requisito funcional ele não pode ser ao mesmo tempo um requisito não funcional. Porém, um requisito funcional ele pode ser ao mesmo tempo um requisito de usuário, por exemplo, tá? Então, é feita uma divisão grande sobre os requisitos para que eles sejam muito bem especificados, muito bem divididos, ok? Mas nós vamos focar aí nesses 5, 3 para entender o contexto deles, não se aprofundando muito, e 2 nós vamos nos aprofundar. Então, os requisitos de usuário, de domínio e de sistema, nós vamos, como falei, conhecer, entender eles, mas nós vamos nos aprofundar mesmo nos requisitos funcional e os requisitos não funcionais. Porém, como essa nossa aula é uma aula introdutória, nós vamos falar mais de todos esses requisitos aí que restaram na tela a partir do nosso próximo encontro, a partir da próxima aula, tá bom? Então, para que não fique dúvidas, entenda. A engenharia de requisitos é o processo de descobrir, verificar e documentar os requisitos. Já os requisitos em si são as descrições das funções e restrições do sistema. Ok? Então, a engenharia de requisitos está aí grifado de amarelo. Já a definição, contexto de requisitos está aqui de verde para que você entenda que engenharia de requisitos é uma coisa e requisitos é outra. O grande escritor Frederick Brooks diz que a parte mais difícil da construção de um software é a definição do que se deve construir. Então, a definição de requisitos é uma etapa crucial da construção de qualquer sistema de software. De nada adianta ter um sistema com o melhor design
implementado na mais moderna linguagem, usando o melhor processo de desenvolvimento com uma alta cobertura de testes, se ele não atender às necessidades do usuário, às necessidades do cliente. Então, como já ficou entendido para você, a identificação dos requisitos precisa ser cuidadosamente executada. Os requisitos de um sistema devem atender às necessidades do cliente e de seus usuários, pois o intuito é o que? É resolver os problemas apresentados inicialmente. Porém, os clientes nem sempre conseguem descrever com exatidão o que eles precisam. Como já mencionei na aula anterior, né? Às vezes o cliente só percebe que descreveu algo errado ou visualiza algo que não tinha visto antes durante o processo de desenvolvimento. E requisitos mal analisados podem aumentar o custo e o prazo de um projeto, pois às vezes é preciso reanalisar esses requisitos para entender melhor sua especificação, ou às vezes é preciso buscar mais requisitos porque é constatado que faltam requisitos. Então imagina aí, você ter passado aí um ano desenvolvendo esse sistema, né, nessa fase do projeto, e chega lá na frente, na fase de testes, um teste dá errado e a correção daquilo ali, você percebe que foi um erro no momento de requisitos. Foi algo que foi implementado errado porque foi levantado o requisito de uma maneira errada. E aí é preciso reparar isso. Desculpa, é preciso reparar isso, é preciso voltar lá para a fase de requisitos para analisar melhor, detalhar melhor esse requisito para que seja feita uma nova implementação dele. Então, olha só, teve um aumento de prazo, você teve que gastar mais um tempo para resolver algo que já era para ter sido resolvido. Então, se aumentou o prazo, consequentemente, aumenta também o custo do projeto. E quando eu digo aqui também que o cliente nem sempre consegue descrever com exatidão o que ele precisa, tem também um outro ponto de vista. Às vezes nós temos clientes e às vezes nós temos clientes usuários. O que seria o cliente? O cliente é um cliente que pede para você fazer o sistema para ele, mas ele não vai ser um usuário. Quem vai usar o sistema são outras pessoas. Tá? Por exemplo, né, o caso do supermercado que eu citei agora há pouco. O dono do supermercado pede para você fazer um sistema que vai fazer ali o controle das vendas, né, e o estoque do supermercado. Tá? Fica bem fácil você entender, né? Se você vai no supermercado, a pessoa lá, funcionária do caixa, passa o produto, no final das contas vai dar ali o valor total das suas compras, o sistema sabe quais são os produtos que estão sendo vendidos naquele momento, já pode subtrair do estoque, caso o supermercado tenha isso, né? É para ter, ok? Então, se você for fazer um sistema desse, o dono do supermercado não vai estar lá no caixa passando, não vai estar verificando o estoque. Tá? Quem vai estar fazendo isso vai ser o funcionário do caixa, vai ser o fiscal de vendas, vai ser o gerente de estoque, ou seja, vão ser os seus funcionários. Tá? Agora, diferente de um sistema para advogado, que fica mais fácil da gente dar um exemplo. Né? Teve um período que eu participei do projeto de implantação de um sistema chamado PJE, né, que é o Processo Judicial Eletrônico, que foi um sistema que tinha como objetivo tirar aqueles processos do papel, né? Os advogados não precisariam mais dar entrada com tudo escrito à mão, digitado no Word, no papel impresso. Não, já poderia ser tudo feito de forma online. E nesse período, muitos advogados precisavam tanto de treinamento para isso, como também muitos advogados tinham seus escritórios, estavam abrindo seus escritórios e queriam fazer um sistema que gerenciasse tudo isso e até que pudesse já fazer uma comunicação direta com esse sistema novo da justiça, né? Então, nesse caso do advogado que eu estou falando, o advogado procurava para fazer o sistema e é um sistema que ele iria usar. Então, ele ia ser o cliente, né? Estava me contratando a empresa para fazer um sistema e, ao mesmo tempo, ele era o usuário. Então, é importante também abrir esse parênteses aqui para colocar esse ponto de vista,
Porque geralmente quando o cliente ele é um cliente, ele tende a ter mais dificuldade de escrever com exatidão o que ele precisa, tá? Agora, geralmente quando ele é um cliente usuário, ele tende a ter mais facilidade de descrever o que ele precisa. E uma coisa que eu quero deixar logo bem claro aqui, logo nesse momento, é que trabalhar com requisitos envolve equipe. Lá no início da aula eu mostrei um pouco da realidade dos erros que são gerados nessa fase. E muitos desses erros são causados por causa da equipe, seja por falha na comunicação ou erros individuais. Porque nesse momento, nessa fase, né, principalmente nessa fase de levantamento de requisitos, a equipe ela precisa ser semelhante a um time de futebol. E não tem como jogar sozinho, né? Às vezes o nosso resultado vai servir de assistência para o resultado do outro. Quando nós jogamos com estratégia e companheirismo, nós jogamos bem e não ficamos perdidos. Você já deve ter visto em um jogo de futebol que às vezes a pessoa está no ataque e tem até um companheiro lá livre para fazer o gol, mas essa pessoa não toca, né? Às vezes essa pessoa não vai tocar porque está sem sintonia com o companheiro de equipe, às vezes não sabe que ele está lá, não entendeu aquela estratégia, mas às vezes ele está pensando somente nele mesmo, nos méritos dele caso o gol seja feito, e não na equipe como um todo. Como você também já deve ter visto que às vezes o jogador está lá no meio de campo e perde a bola por bobeira, por causa de um erro individual. E faz com que o time adversário aproveite essa oportunidade, avança, pegue o time despreparado e faça um gol. E aí dessa forma toda a equipe é prejudicada, né? Então muitos erros de requisitos são gerados por um erro humano individual ou de comunicação da equipe. Tá? Às vezes por egoísmo, o egoísmo de fazer o gol. E às vezes o erro de uma pessoa pode prejudicar toda a equipe. Então, assim como eu mostrei no futebol, cenários parecidos acontecem também nas equipes de levantamento de requisitos. Tá? Não adianta uma parte da equipe desempenhar bem o seu papel se outra parte não desempenha. Essa equipe vai passar por dificuldades e provavelmente ela vai apresentar erros lá no fim do projeto. Os erros de comunicação é um dos principais erros numa equipe, porque na equipe a gente tem 3 formas básicas de se comunicar. Tá? Eu posso produzir algo e chegar para um outro companheiro da equipe e contar o que eu produzi, né? E pedir para que ele passe aquela informação para outra pessoa, né? Para outra pessoa responsável. Como se fosse um telefone sem fio. Tá? E aí você já brincou, né? Creio que você já tenha brincado de telefone sem fio e você já sabe que a mensagem final geralmente chega diferente da mensagem inicial. Outra forma de realizar essa comunicação pode ser o quê? Por e-mail, onde eu envio um e-mail para a pessoa responsável que precisa receber a minha informação. Porém, ou nós não temos o costume de enviar e-mail e a gente acaba esquecendo ou passando do prazo, né? Ou a gente acaba preferindo a primeira opção, que é a opção do telefone sem fio, né? De falar para alguém. Ou em outros casos, a outra pessoa, né? A pessoa a quem nós enviamos o e-mail, ela também não tem o costume de sempre estar olhando e-mail e acaba demorando para visualizar isso, né? E por mais que a gente esteja falando aqui de um âmbito empresarial, né? A gente está falando de empresas. Se a gente está falando de empresa, tem que ser óbvio, né? O costume de estar sempre olhando o e-mail. Se a empresa tem que estar acessando o e-mail o tempo todo. Mas na prática as coisas não são tão corretas assim, não são tão lógicas assim, tá? Muitas vezes na empresa a gente olha o e-mail no início e no fim do expediente, né? Geralmente a pessoa vai trabalhar, na hora que chega no momento de trabalho, abre o e-mail para ver se tem alguma requisição, alguma solicitação. Então se está abrindo o e-mail no momento que chega do trabalho, ele vai ver o quê? Coisas do dia anterior. E a grande maioria vai olhar de novo o e-mail no momento final, né? Chega o final do seu expediente ou próximo do final, vai olhar o e-mail ali para ver se teve alguma novidade. Às vezes o que a pessoa quer falar durante o dia todo só deixa para mandar também no fim do dia, no fim do expediente. E aí quando a gente está falando de desenvolvimento de software, às vezes uma demora de um dia para ver o e-mail, responder o e-mail ou enviar o e-mail se torna prejudicial, né? Porque
Nesse momento, nessa fase, a equipe precisa ser mais ágil. E aí nós temos a terceira forma de comunicação na equipe, que é através de GITs. Então, Git é um documento online, onde todos podem ter acesso tanto para visualizar como para modificar, tá? Então, a comunicação da equipe através de Git é a mais utilizada. É o mais comum para todas as empresas de desenvolvimento utilizarem Gits. Porém, mesmo com o Git, ainda tem muitos erros de comunicação, né? Às vezes existe um Jonas aí na equipe que não documenta os requisitos que ele levanta e guarda na cabeça dele, como se ele tivesse o dom de sempre lembrar das coisas, para que depois, em um outro momento, em um outro dia, sei lá, ele possa utilizar aquilo ali. Tá? E aí o que acontece? A pessoa esquece, não tem para onde. Ela vai esquecer ou tudo, ou ela vai esquecer de alguma coisa, mesmo que seja um simples detalhe, mas às vezes esse detalhezinho que essa pessoa esquece pode ser aquela unidade de Newton que a NASA solicitou naquele exemplo que a gente deu da sonda espacial, né? Às vezes ele lembrou, eu preciso fazer um cálculo, eu preciso dessa fórmula para que a manobra, né, a sonda possa fazer as manobras. Só que ele esqueceu um detalhe porque ele não anotou, ele não colocou no documento, no Git. E às vezes esse detalhe que ele esquece era justamente aquilo, né, que a unidade tinha que ser em newtons e não em pounds. Então eu dou esse parecer aqui para que vocês se atentem o quanto é importante a equipe e o quão cuidadoso também precisa ser, principalmente a gestão que coordena a equipe. E acredite, há muitos fominhas de gol aqui nesse nosso ramo, tá? Pessoas que não querem compartilhar dos seus resultados, não querem colocar lá no Git tudo que descobriu, que levantou, que desenvolveu, né, no seu dia de trabalho, porque muitas vezes tem medo que outra pessoa vai lá, leia o que ele colocou no Git e evolua aquilo porque ele mesmo queria evoluir aquilo. Então essa pessoa não vai estar pensando no projeto, no sucesso do projeto, porque ele levantou algo, mas ele não quer que aquilo que ele levantou outra pessoa, porque pessoas pensam diferente, pessoas têm capacidades diferentes, então pode ser que uma outra pessoa pegue aquilo que ele fez e desenvolva melhor do que ele desenvolva, né? Evolua melhor do que ele evoluiria. Mas não, por egoísmo, por querer se destacar, algo do tipo, ele prefere segurar certas informações para que ele mesmo evolua. Aí é o que acontece, pode acontecer o que eu acabei de falar, né? Como ele não vai documentar aquilo, ele pode acabar esquecendo alguma coisa, ou tudo, ou um detalhe, que vai prejudicar tanto ele como o projeto, ou ele mesmo não vai conseguir evoluir aquilo de uma maneira que outro profissional poderia conseguir, tá? Enfim, né? Às vezes acontece também de você compartilhar algo com alguém, não no documento, mas sim com um companheiro de equipe, né? Você pode muito bem no horário do almoço estar almoçando lá com seu companheiro e falar o que você pensou, desenvolveu pela manhã, onde que suas ideias estão indo, e aquela pessoa pode te aconselhar de uma forma errada. Pode falar, cara, faz dessa outra forma, então não, eu acho que isso daí não é muito bom, por isso, 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 isso. Mas ele vai estar te aconselhando de forma errada, porque ele quer, na verdade, usar a sua ideia. Ou às vezes você pode fazer lá daquela forma do telefone sem fio, né? Porque é comum, às vezes você está bem aqui almoçando com um companheiro de equipe, onde esse companheiro de equipe, digamos que ele é o braço direito de um outro cargo lá da equipe, né? E aí se você tem que passar uma mensagem para esse outro funcionário superior e você já está almoçando com o braço direito dele, às vezes é comum você chegar e falar para ele, porque às vezes não é algo tão grande, às vezes não é algo tão complexo a mensagem que você quer passar. Então às vezes você vai e fala para essa pessoa para que ela fale para esse gerente, para esse chefe, né? E aí essa pessoa pode não repassar a sua informação ou repassar de uma forma incompleta, né? Por exemplo, você falou que a tela principal, né? Vou dar um exemplo mais gráfico, mais de interface que fica mais fácil de você entender. Você pode ter dito que a tela principal precisa ter o fundo azul ciano,
com um menu lateral ao invés de menu superior e 3 botões na parte inferior. E essa pessoa pode passar para outra que você disse que a tela principal precisa ter fundo azul e 3 botões. Então ele não passou de forma completa. E aí futuramente ele pode vir com a ideia do menu lateral como se fosse dele. Mas enfim, isso daí são pessoas de má índole, né? Não acontece, esse último exemplo que eu dei, tá? Não acontece com tanta frequência, mas acontece. Praticamente toda equipe vai acontecer isso daí, mesmo que com uma frequência muito pequena, tá? Mas praticamente em todo projeto vai acontecer isso daí, tá? Por onde eu passei, eu escutei rumores, né? Às vezes não aconteceu diretamente comigo, mas eu escutei rumores de que algo aconteceu dessa forma, tá? Então são pessoas, são profissionais de má índole, tá? São pessoas que não vão conseguir crescer tanto no mercado, não vão conseguir crescer neste ramo, mas estou alertando, estou falando isso porque a gente tem que estar atento a isso, tanto para evitar dar espaço para isso acontecer, dar espaço para essas pessoas, para que não nos prejudique também profissionalmente, né? Tá? Lembrando que o intuito de tudo é o bem, né, do projeto, é o sucesso do projeto. Bom, então voltando aqui a falar mais sobre a engenharia de requisitos, né, na parte mais didática e teórica, nós temos então duas partes básicas iniciais, que são importantíssimas, que é o desenvolvimento de requisitos e a gerência de requisitos. O desenvolvimento de requisitos, que é a parte que nós vamos focar nesse curso, ela é composta pelo momento de elicitação, análise, especificação, e validação. A elicitação vem do verbo elicitar ou eliciar, que no seu sentido real significa sair, expulsar, né? Tipo, eu vou eliciar esse namorado ruim da sua vida. Tá? Ou seja, eu vou expulsar esse namorado ruim da sua vida. E assim, no nosso contexto de analista, elicitar significa, na verdade, descobrir, tá? É como se fosse assim, né? Eu vou sair essa informação. Eu vou fazer sair essa informação que eu preciso. Ou seja, eu vou descobrir o que eu preciso. Enfim, então, antes de qualquer coisa, eu preciso descobrir quais são os requisitos. Preciso descobrir o máximo possível e saber se aquilo ali serve, né, o que vai servir e o que não vai servir. Então, após eu expulsar os requisitos tudinho que estavam escondidos e descobrir eles, eu vou agora analisar o contexto deles. A junção deles, se são de fato necessários no sistema, se ainda precisam ser mais destrinchados, ou seja, mais quebrados, né? Mais detalhados. Será que tudo que foi descoberto está suficiente ou eu preciso especificar algo mais, buscar algo mais? Se tem algo ambíguo ou contraditório. E aí, se for preciso, eu retorno na licitação para levantar mais requisitos, tá? E a gente vai ver mais detalhes sobre isso daí em breve. E depois nós vamos para a especificação, ou seja, nós vamos escrever tudo aquilo que for necessário sobre esses requisitos. Como falei no exemplo do slide anterior, né? Nada de deixar para depois, é preciso anotar logo. Então, nessa parte da especificação, é criado e alimentado o documento de requisitos. Tá? E há algumas formas de documentar os requisitos, e a gente vai ver também isso mais adiante. Pessoal, desde já eu peço desculpas aí por alguns possíveis pigarros na garganta, né? Algumas possíveis tosses. É porque a minha garganta está coçando e eu vou tentar, claro, fazer os cortes na edição, mas nem todos os cortes vão poder ser feitos, tá? Bom, depois da especificação, nós vamos validar, ou seja, será que essas informações documentadas sobre os requisitos, elas estão corretas? Será se isso é mesmo o que o cliente repassou e deseja? E após a gente fazer uma pré-validação, a gente vai se encontrar com o cliente para apresentar para ele tudo, né, que foi levantado e buscar também a avaliação do cliente.
Geralmente aqui nessa fase da validação, às vezes a gente apresenta também algum protótipo. Claro que um protótipo simples ainda, né? Mas que vai facilitar em muito a compreensão do cliente, tá? Nem todo cliente, a grande maioria dos clientes não vão entender um nosso documento de requisitos com várias coisas anotadas. A grande maioria vai querer ver de uma forma gráfica, de uma forma visual, com setas mostrando para onde vai, ou até um protótipo bem simples onde ele possa manusear. E toda essa parte aí que envolve o desenvolvimento de requisitos, nós vamos falar na próxima aula, tá? Junto com os requisitos funcionais e não funcionais, os requisitos de usuário, de sistema e de domínio. Então, para ficar um pouquinho mais claro, na elicitação nós vamos realizar o levantamento de requisitos, as entrevistas e as reuniões. E isso nós vamos falar mais na próxima aula. Já a análise é uma fase que às vezes nem aparece em alguns livros, tá? Então, vou adiantar logo, não se assuste se você vê em algum livro somente elicitação, especificação e validação, não vê análise, tá? Não vai achar que o livro está errado, viu? E nem o professor. Porque alguns livros, eles trazem a análise dentro da licitação. Mas eu acho importante ele ficar destacado separadamente, porque é na análise que acontece uma coisa cada vez mais importante, que é o estudo de viabilidade. Além dele, é o momento de verificar o que se tem em mãos, ou seja, o que já foi levantado até o momento. Então eu vejo essa fase de análise como um grande laboratório de ideias, como se chegássemos com uma bagagem enorme de informações que a gente colheu e jogássemos em cima da mesa. E aí lá a gente ia olhar tudo, né? A gente ia olhar o que era um possível requisito, o que não era, o que é coisa da cabeça do cliente, o que é coisa da nossa cabeça, como que a gente poderia classificar um requisito, se eu estou pensando muito à frente ou se eu estou com a cabeça de fato na fase inicial. E aí a gente vai pegar essas informações, organizar, entender, ver o que vai ser documentado ou o que a gente vai debater um pouquinho mais em cima. E se a gente estiver bem no início de tudo, a gente já faz também o estudo da viabilidade, que podemos falar que é o estudo da viabilidade principal, né? Porque a gente faz estudos de viabilidade em cima dos requisitos para saber se ele é viável ou não, mas quando eu digo estudo da viabilidade principal, eu estou falando do estudo da viabilidade do projeto, tá? Porque com as informações que já tem, a equipe vai decidir se o projeto pode ser feito ou não, se o produto final vai ou não vai beneficiar os usuários interessados, e se necessário propor alguma alternativa e decidir qual é a melhor. Então às vezes eu vejo que o meu sistema não pode ter certas coisas que o usuário pediu, ou as coisas não vão ser da forma que o usuário pediu, vão precisar ser diferentes. E aí eu posso decidir, a minha equipe vai de fato fazer esse projeto ou não vai? A gente vai se encontrar com o cliente só para dizer que a gente não vai desenvolver esse projeto. Porque, não sei se eu já comentei em outras aulas, mas geralmente todo início de projeto é feito 2 encontros. O primeiro encontro é onde a equipe de desenvolvimento vai entender o que o cliente quer, o que o cliente deseja, e aí a equipe de desenvolvimento vai, reunida, né, debater sobre aquilo, né, fazer os primeiros levantamentos de requisitos e fazer o estudo de viabilidade principal. E aí, a gente vai desenvolver isso ou não vai? Né? O que a gente achou do cliente? O valor tá bom para o trabalho? O cliente tratou vocês como? O cliente, vocês acharam o cliente aberto ou não? Vocês tentaram sentir um pouco o feeling da empresa, né? Ou seja, se os demais funcionários também estão abertos para o projeto ou não. Porque muitas vezes o dono de uma empresa, a empresa às vezes já tem um sistema, tá? Isso é bem comum. Às vezes a empresa já tem um sistema e o dono da empresa quer atualizar aquele sistema. Só que os funcionários eles já estão acostumados com o sistema que está em uso, né? O sistema tradicional. Então, muitas vezes um novo sistema tem muita rejeição de funcionários. Então,
às vezes, né, a gente já viu, os funcionários são stakeholders, eles vão usar o sistema. Então é importante que eles contribuam conosco para que esse sistema seja, com informações para esse sistema, tá? Por exemplo, teve uma vez que eu não estava participando disso, tá? Foi só algo que eu participei de uma conversa, tá? Não era nem com um amigo meu, mas eu estava numa mesa de profissionais da área, né? E um deles estava comentando é, sobre um projeto que eles estavam fazendo para uma clínica veterinária, tá? E aí nesse projeto da clínica veterinária, parece que o dono lá da clínica ficou doido porque em um dia morreram, parece que 6 cachorros, né? E o problema da morte dos cachorros foi um problema no sistema. E era um sistema novo, estava na primeira semana. E aí o dono dessa clínica veterinária ficou doido com o desenvolvedor, né? E o desenvolvedor estava lá na mesa, lanchando lá com a gente, né? Comendo sanduíche com a gente. E ele estava aflito, né? Eu não conhecia a pessoa, fui conhecer nesse dia. E ele estava aflito pelo ocorrido. E no fim das contas, o motivo do sistema não ter saído tão bem e principalmente um dos motivos do erro, né, gerado no sistema que causou a morte desses cachorros foi falta de contribuição dos veterinários. Tá? Os veterinários eles não eram a favor de um sistema novo, porque já tinha um sistema tradicional, né? E eles não queriam um sistema novo. Então, os veterinários, os próprios funcionários da empresa, não ajudaram a equipe de desenvolvimento. Então, a equipe de desenvolvimento não fez um sistema tão bom como deveria ser. Tá? E isso prejudicou o levantamento de requisitos e teve esse erro aí já na execução do sistema, onde chegou a levar a óbito esses cachorros, tá? Então, o estudo de viabilidade é feito em cima disso tudo, tá? Requisitos que já foram recebidos, alguns requisitos, claro, toda equipe, toda empresa vai atrás de outras coisas, às vezes já tentando falar com outras pessoas da empresa, às vezes fazendo pesquisas na área, às vezes por conhecimento próprio dos integrantes da equipe, tá? Então o estudo de viabilidade é feito em cima dos requisitos, do feeling, do que sentiu da empresa, do que sentiu lá da conversa com o cliente e outras coisas, tá? Então aí decide se vai fazer o projeto ou não. Se não der para fazer daquele jeitinho, pô, beleza, não dá para fazer desse jeito, então vamos ver uma alternativa. Vamos ver a alternativa A e B, ou a alternativa A, B e C. Porque quando a gente for para o segundo encontro com o cliente, a gente apresenta isso daí para ele ver qual é a melhor alternativa, tá? Então todo projeto quando inicia, ele sempre vai iniciar com 2 reuniões iniciais, tá? A primeira, onde a equipe vai ver tudo isso que eu falei, e a segunda, que é onde a equipe vai de fato falar, beleza, vamos fazer isso, a gente vai fazer assim, 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 assim. Estou pensando nisso, 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 né? E claro, vai pegar mais requisitos com o dono, com o cliente, né? O dono da empresa, por exemplo, vai puxar mais informações dele e também vai procurar conversar com outros funcionários, tá? No caso aí do veterinário que eu falei, o dono conversou com a equipe e depois a equipe conversou com o dono e com os veterinários, tá? E aí, claro, conversou com os veterinários por quê? Porque eles eram stakeholders, eram funcionários. Provavelmente eles devem ter conversado também com os recepcionistas e etc e tal. Pode até ter feito uma pesquisa com clientes também, né? Ou seja, os clientes da clínica veterinária, as pessoas que levam lá os seus animais. Tudo isso é importante para desenvolver um bom sistema, ok? E nessa parte de viabilidade, existe também alguns testes específicos, tá? Que auxiliam nisso. A gente não vai entrar em detalhes sobre esses testes, nem sobre o estudo de viabilidade em si, tá? Mas caso você queira pesquisar mais sobre esses testes, existem os testes de viabilidade operacional, o teste de viabilidade técnica, o teste de viabilidade econômica e o teste de viabilidade de cronograma. São os 4 testes principais aí. E agora falando da especificação, que é a parte de documentar,
É o momento de registrar e especificar os requisitos, né? Com todos os detalhes necessários para o entendimento. Para documentar, há diversas formas, né? Diversas maneiras de fazer isso, tá? Que vai depender aí de projeto para projeto, vai depender de gerente para gerente, mas o importante é nunca deixar de criar ou enriquecer o documento de requisitos. Então nós podemos criar aí a documentação seguindo o padrão DDR, né? Também chamado de IEE 830, tá? Que é o padrão regulamentador. A gente pode fazer a documentação através de casos de uso, a gente pode fazer a documentação através de histórias do usuário com e sem cenário, e a gente pode também fazer através de produtos de backlog. A documentação seguindo o DDR, o DDR é o documento de definição de requisitos, tá? O DDR é uma sigla que significa isso daí, documento de definição de requisitos. E ele é o padrão mais antigo, tá? E ainda bastante utilizado hoje em dia. Quando a gente vai para casos de uso, também é muito utilizado hoje em dia. Também é um padrão antigo, meio que está lá naquela intermediação do momento tradicional para o momento ágil, tá? Os documentos de história de usuário e produto backlog já são utilizados mais em métodos ágeis. Quando a gente fala em história de usuário com e sem cenário, as histórias de usuário com cenário o BDD, né, que é relacionado já a um desenvolvimento orientado por comportamento, tá? Que é um tipo de diagrama realizado aí na fase seguinte, tá? Na fase de projeto do sistema. Mas mais adiante, tá? Daqui a umas 2, 3 aulas, praticamente no finalzinho dessa nossa segunda fase de estudos, nós vamos falar mais sobre essas formas de documentar, ok? Nós temos todo um cronograma aí de estudos. Essa aula agora é para dar essa introdução da engenharia de requisitos. Próxima aula nós vamos falar aí sobre os requisitos, né? Aqueles 5 tipos de requisitos. E vamos falar um pouco sobre as técnicas de levantamento disso, né? Ou seja, a licitação dos requisitos. Após isso daí, vamos bater numa outra aula bem em cima dessa licitação, da análise. E aí vamos procurar fazer uma coisa um pouquinho mais prática para no fim a gente fazer essa parte da especificação, ok? Eu estou até, comentei em outra aula que eu estou finalizando aí um sistema para uma professora na área de redação, né? E aí eu até essa semana já mandei uma mensagem para ela para eu tentar inserir um pouquinho do que eu fiz nesse sistema que eu já estou entregando aí para ela nas nossas aulas, tá? Ainda não obtive respostas dela, mas o que eu estou querendo fazer? Eu já fiz todo esse processo de elicitação com ela, né? Mas eu estou querendo simular isso novamente. Então eu falei com ela relacionado a isso, a aula, né? Para a gente fazer essa simulação da elicitação, né? Eu me reuni novamente com ela, como eu já me reuni antes, para que eu refaça as perguntas para ela, para que eu simule aí com ela um momento de elicitação, de entrevista, tá? De levantamento de requisitos, para que isso possa ficar gravado, registrado, para que vocês possam acompanhar isso na prática, tá? Vai ser bem legal, creio que ela vai aceitar sem nenhum problema, tá? E aí, se você está gostando também dessa ideia, já deixa o seu like aí, deixa um comentário relacionado a isso, porque vai ser bem legal se a gente conseguir fazer isso daí, ok? Se eu não conseguir, através dessa parceria aí com ela, eu vou tentar de alguma outra forma trazer essa coisa bem prática aí para vocês. Bom, e por fim, nós temos aí a validação. Sobre a validação, a gente vai falar logo nessa aula, tá? Não vou deixar para falar em outra aula sobre a validação. Somente a elicitação, a análise e a especificação. Então vamos entender agora o que é a validação. Após a especificação, os requisitos eles devem ser verificados e validados. Então o objetivo é garantir que os requisitos estejam corretos, estejam completos, estejam precisos e estejam consistentes e também verificáveis. Então
A fase de validação, nós não podemos esquecer esses cinco detalhes aqui, tá? A validação, ela vai verificar os requisitos que foram levantados e que foram colocados no documento, foram especificados, e esses requisitos eles precisam ser corretos, completos, precisos, consistentes e verificáveis. Correto quer dizer que as informações, ou seja, as anotações realizadas sobre aquele requisito, elas estejam corretas tanto na transcrição como no desejo do cliente. Lembra lá do erro da sonda da NASA? Será que aquele requisito ele estava correto? Claro que não. Então aquele requisito ele não foi transcrito corretamente, porque era para ter sido escrito lá no documento que a unidade era em Newton, mas foi escrito que a unidade era em pounds e também não estava atendendo o desejo do cliente. Completo quer dizer que esse requisito ele está completo ou ele precisa de algo para existir, né? De algo mais para existir, algum outro requisito, ou ele precisa, ou ele já está completo, ou ele precisa ainda ser quebrado mais, ser detalhado mais. Então, esse é o significado de completo, ok? Ele ainda precisa ser mais especificado, mais bem detalhado, ou já está tudo certo? Preciso. Será que os requisitos eles estão precisos? Ou seja, será que não tem nada ambíguo, tá? Será que não tem nenhuma ambiguidade? Quando a gente fala de ambiguidade, a ambiguidade é ter interpretações diferentes, tá? E isso é um erro muito comum e perigoso. A forma que eu escrevo um requisito pode gerar um entendimento diferente em quem analisa e ainda pode gerar um entendimento diferente em quem vai programar. Então, nesse caso, o requisito está ambíguo. No entanto, a ambiguidade ela ocorre com mais frequência do que esperamos e desejamos. O requisito ele deve ser também consistente e não deve ter requisitos contraditórios. Às vezes a gente pode ter no mesmo documento requisitos que se contradizem, né? Requisitos que vão contradizer um ao outro, ou seja, requisitos conflitantes. E isso não pode ocorrer, tá? Imagina aí que um requisito fala para extrair o dente superior e o outro requisito fala para extrair o dente inferior. Ou um requisito fala, tire o dente de cima, e outro requisito fala, não tire o dente de cima. E aí, qual será que o dente é para tirar? É o de cima ou é o de baixo, né? Ou então, é ou não é para tirar o dente? E é claro que eu estou dando só um exemplo trivial aqui, tá? Mas quando a gente tem requisitos contraditórios no documento, vai caber ao programador tentar entender e tomar a decisão de qual é o correto, ou ele vai tentar implementar os dois. E aí, no fim das contas, pode gerar um erro muito maior e resultar em algo que o cliente não queria. E o requisito ser verificável significa que cada requisito deve ter pelo menos uma maneira de ser testado, tá? Não adianta eu escrever e bater no peito, né? Colocar lá no documento de requisitos, escrever no peito que aquilo ali vai dar certo, que aquilo ali é o melhor, tá? Como a gente diz no Among Us, né? Confia, né? Pode confiar. Não, o requisito ele tem que ser testado. Não adianta um requisito falar que a tela do sistema tem que ser bonitinha. Como é que eu posso testar isso? O que é bonitinha para o cliente? O que é bonitinha para esse cara que escreveu isso no documento de requisitos? E aí, para verificar tudo isso e para fazer a validação, existem algumas técnicas, tá? Eu posso realizar um checklist tradicional, que o checklist é igual quando você tem uma lista, né? Você vai viajar, aí você tem aquela lista do que você vai colocar na mala. E aí, no fim das contas, quando você termina de arrumar a mala, você vai verificando, né? Através de uma lista, você vai ter uma lista lá anotando lá, né? Toalhas, sunga, né? Camisa e etc e tal. Então você vai verificando na lista o que você colocou na mala e você vai dando uma checagem, né? Vai colocando aquele certinho do lado. Beleza, coloquei isso, coloquei aquilo, coloquei isso. Então você vai marcando o que está
na lista e o que não está. Isso é um checklist, tá? Então, dessa mesma forma, essa técnica aqui no desenvolvimento de sistemas, tá? Nessa parte de validação, só que, claro, que mais organizado, né? Então, eu posso também fazer a validação verificando o documento através de uma prototipação. Mesmo o sistema ainda não está pronto, eu posso produzir telas que simulam o que foi feito até o momento, tá? E como eu falei antes, isso é importante porque o cliente participa dessa validação, né? E aí ele não vai, a grande maioria não vai ler aquele documento todo ou não vai entender aquele documento todo com todos aqueles detalhes. Como eu já falei, ele vai preferir ver um gráfico, telas com setas puxando, mostrando para onde vai, né? Que às vezes é um mapa mental, ou uma prototipação básica aí de um sistema em funcionamento. E eu posso também usar aí a técnica dos casos de testes, tá? Que é algo semelhante ao V&V que a gente viu na aula anterior, né? Lá na metodologia do modelo espiral. E aí o V&V é o quê? A gente vai ter uma lista do que verificar, eu vou fazer o teste e vou validar, ok? Diferente do checklist, tá? O checklist eu só vou ver se aquilo ali tem o que eu quero, tá? Então, geralmente o checklist é assim, ó. O requisito, ele é correto? O requisito, ele é completo? O requisito, ele é preciso? O requisito, ele é consistente? Ok, ele atendeu tudo isso. Beleza, passa ele, tá? Já o caso de teste, não. O caso de testes, eu vou pegar esse requisito e vou colocar ele à prova de fogo, tá? Igual aquela explicação que eu fiz sobre o design V&V, tá? Eu vou decidir uma listagem do que eu quero verificar naquele requisito. Eu quero fazer 5 verificações sobre aquele requisito. Então essas 5 verificações são testes. Se ele for aprovado nos 5, eu vou validar ele. Se ele não for aprovado nos 5, eu vou invalidar ou vou corrigi-lo. Então, em resumo, a gente pode interpretar essas 4 fases do desenvolvimento de requisitos com as seguintes perguntas, né? A gente pode iniciar na fase de licitação perguntando o que é para fazer. Na fase de análise, nós vamos perguntar: dá para fazer isso? Na especificação, nós vamos perguntar: como documentar? Na validação, nós vamos perguntar: ficou bom? Ok? Então, essas perguntas aí resumem essa parte de desenvolvimento de requisitos. O que é para fazer? Dá para fazer isso daí? Como nós vamos documentar? Será que ficou bom? E aí, saindo agora do desenvolvimento de requisitos e indo para a parte da gerência de requisitos, essa parte da gerência de requisitos é responsável por controlar as mudanças que ocorrerão no desenvolvimento de requisitos. Ela é responsável por gerenciar a configuração, por gerenciar a qualidade de requisitos e realizar a complicada rastreabilidade. Tá? A rastreabilidade é algo que procura rastrear requisito por requisito em vários estágios diferentes aí do projeto. Geralmente ele tenta rastrear o requisito no início que ele é documentado, né, até o momento final aí do desenvolvimento do projeto. E a gerência de requisitos, tá, ela não é algo que vai acontecer somente depois do desenvolvimento dos requisitos, não. Elas andam juntas. Enquanto o desenvolvimento de requisitos está acontecendo, a gerência de requisitos também está acontecendo ao mesmo tempo, tá? Agora, infelizmente, algumas vezes uma empresa desenvolvedora ou um gerente específico julga que a área de gerência de requisitos é algo desnecessário, tá? É algo que não precisa no desenvolvimento de requisitos. Principalmente relacionado ao custo de montar uma equipe que vai fazer esse gerenciamento, tá? Porque
quando a gente mostra esses dois quadrados aqui, né, o desenvolvimento de requisitos e a gerência, não é uma equipe só que faz os dois, tá? São equipes diferentes. Então eu tenho que dispor de profissionais para fazer o desenvolvimento de requisitos, né, que lá no desenvolvimento de requisitos também a gente às vezes divide em frações de equipes menores, e a gente tem uma equipe responsável pelo gerenciamento de requisitos. Então, infelizmente, às vezes a gerência de requisitos é ignorada, é deixada de lado, e muitas vezes é por causa do custo da equipe é, voltada para isso. E às vezes também não apenas o custo, mas às vezes também algum gerente coloca na cabeça que aquilo ali não tem nenhum resultado de curto prazo. Às vezes a pessoa não vê diferença naquilo ali de curto prazo. Porém, os benefícios da gerência de requisitos, eles são benefícios de médio a longo prazo. Esse investimento que é feito na equipe a curto prazo, né? Por que é curto prazo? Porque é um momento que está desenvolvendo os requisitos, né? Depois disso, aí vai vir um projeto, aí vai vir o desenvolvimento, que é a programação, vão vir os testes, ou seja, a maior parte do desenvolvimento ainda está para vir, né? Ainda está por vir. Então, esse curto prazo da gerência de requisitos, que é no momento que está sendo desenvolvidos os requisitos, vai ser recompensado lá na frente, tá? Porque lá na frente a incidência de erros vai ser menor e se ocorrer, vai ocorrer um erro menos alarmante, ou seja, um erro menos grave. Então, geralmente, economizar nessa área de gerência de requisitos não é uma boa ideia, não é uma boa ideia não implantar essa equipe, porque lá na frente vai levar a gastos muito maiores enquanto o projeto avança, né? A gente já viu, né, que um requisito mal implementado lá na frente pode aumentar em muito o prazo, porque vai ter que voltar para ajeitar isso. E vai gastar tempo voltando para ajeitar isso, então consequentemente vai aumentar mais o custo, tá? Então, muitas vezes a gerência de requisito faz que evite esse aumento de prazo e esse aumento de custo. Então a gerência de requisitos é muito importante, tá? Por isso que eu falei e por muitas outras coisas que eu ainda não falei sobre ela, mas nós podemos ilustrar dessa forma aí a gerência de requisitos durante o projeto, tá? Então, junto com o desenvolvimento de requisitos, nas fases de licitação, análise de especificação e validação, a gerência de requisitos vai estar acontecendo ao mesmo tempo, junto com o desenvolvimento. Mas nós vamos parando por aqui a nossa fala sobre a gerência de requisitos, tá? Comentei aqui sobre ela só para você saber a importância dela, saber também as fases que ela passa. Mas geralmente o profissional, né, tanto no curso técnico ou um recém-formado no curso superior, ele vai entrar nesse ramo de desenvolvimento por cargos iniciais. Quando a gente fala de gerências de requisito, o gerente de requisitos não é o gerente do projeto, tá? São cargos diferentes. Mas mesmo assim, um cargo de gerência de requisitos não é considerado um cargo inicial. Dificilmente, é muito difícil mesmo, você já vai entrar numa equipe de desenvolvimento como um gerente de requisitos, tá? Eu pessoalmente nunca vi isso acontecer, mas já soube de casos que aconteceram. Porém, as pessoas prodígias, digamos assim, que eu já vi entrando direto como um gerente de requisito, como um primeiro trabalho na área, eram pessoas que estavam sendo formadas, né? Porque uma coisa muito importante, se você faz um curso superior, vai fazer um curso superior, é você procurar escrever artigos, tá? É muito importante para a sua carreira profissional você escrever artigos. Então, os casos que eu já vi disso acontecer eram de pessoas recém-formadas, mas essa pessoa, além de ter tido um desempenho bom no curso, ter tido boas notas, essa pessoa também escreveu artigos. Então, às vezes, a pessoa, durante o seu curso superior, escreveu aí 2, 3, 4 artigos. Esses artigos podem ser artigos publicados em alguma revista física ou virtual, ou apenas um artigo. Hoje em dia, com a internet, está muito fácil da gente fazer artigos e propagar isso, né? Então, pode ser artigos propagados dessa forma. Muitas vezes também
ajudados, né, impulsionados pela própria universidade. Então, os casos que eu vi foi desses alunos mais prodígios, onde escrevia um artigo, onde fazia outros estudos mais aprofundados sobre essa área de requisitos. Então, querendo ou não, eles já tinham um grande diferencial dos demais, certo? Mas, via regra padrão, né, a grande maioria vai entrar pelos cargos iniciais. E aí é lá no campo de batalha, ou seja, lá no dia a dia do desenvolver da empresa, que você vai aprender mais sobre tanto a sua função específica, como também as outras funções, como é o caso aí do cargo da gerência de requisitos, tá? O mais importante agora é você saber o pouquinho do que eu mostrei aí sobre ela, ok? Mas se você quiser saber mais sobre a gerência de requisitos, se você quiser que eu dê uma aula falando mais dela e de todas aquelas outras fases, pode deixar aí no comentário falando o que você quer, se você quer que eu dê uma aula somente sobre gerência de requisitos, que eu vou estar lendo os comentários. E aí, se tiver aí bastante pessoas aí querendo uma aula só sobre gerência de requisitos, eu gravo uma videoaula somente sobre ela para incluir ainda nessa fase 2, tá? Então deixa o comentário aí e deixa o like também. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar uma margenzinha bem baixa, né? Se esse vídeo chegar a 100 likes, eu faço essa aula aí sobre gerência de requisitos, beleza? Bom, e aí para a gente ficar por dentro aqui de uma pesquisa, uma das mais recentes aí que eu tive acesso, tá? Uma pesquisa de 2006, que foi uma pesquisa exclusiva sobre a área de engenharia de requisitos, tá? Onde o intuito dessa pesquisa era entender essa área de engenharia de requisitos no mundo real, dentro das empresas, tá? Os desafios reais que essas empresas enfrentavam. Então, alguns pesquisadores da área fizeram uma bateria de questionários, entrevistas e analisaram os projetos de 228 empresas que desenvolvem softwares, tá? Essas 228 empresas elas são distribuídas em 10 países diferentes, incluindo o Brasil, tá? E quando elas foram questionadas sobre os principais problemas enfrentados na especificação de requisito, as 10 respostas mais comuns dos problemas foram essas aí que está mostrando na tela, tá? Dessas 228 empresas, 48% delas responderam que uma das maiores dificuldades são os requisitos incompletos ou não documentados. Coisas que nós vimos lá no início, né? Sobre aqueles dados de 1989, né? Depois aquela outra pesquisa de 2004, a outra de 2006. Então, aquela margem que estava variando nessa faixa aí dos 40% e 50% se mantém, tá? Infelizmente se mantém. 41% delas falaram que falha de comunicação entre membros do time e os clientes, tá? Ou seja, a equipe de desenvolvimento não conseguir ter uma boa comunicação com o cliente, e aí vem o que eu já falei de às vezes o cliente ser um cliente, não um cliente usuário, às vezes o cliente não conseguir expressar direito o que ele quer, tá? Tanto por falta de um planejamento dele mesmo ou de um próprio entendimento dele da área, ou não saber se expor direito, tá? 33% afirmou que os requisitos em constante mudanças, tá? Nós já vimos os requisitos, eles mudam. Quanto mais tempo se demora num projeto de desenvolvimento, a tendência dos requisitos mudarem são maiores ainda. O que um cliente pode ter requisitado no início do projeto, um mês depois pode ter mudado, né? A gente falou bastante disso na aula anterior. Requisitos especificados de forma abstrata, tá? Ou seja, o cliente falou o que ele queria, mas não explicou direito, ficou aquela coisa bem, né? Que a gente pode dar várias interpretações. Restrições de tempo, né? Principalmente agora com os métodos ágeis. Eu tenho aqui um sistema que eu tenho que fazer dentro de um mês, ele já tem que estar pronto. Pô, se dentro de um mês ele tem que estar pronto, vamos supor que no máximo uma semana eu já tenho que ter levantado todos esses requisitos. Então, às vezes, pelo tempo ter sido curto, eu não consegui
levantar todos os requisitos. Muitos requisitos ficaram incompletos, às vezes não documentei todos, muitos requisitos ficaram ambíguos porque eu não consegui detalhar mais. Então, o motivo dos requisitos não terem ficado com todas aquelas características que nós vimos, né, completos e etc e tal, não foi de fato uma falha do analista, mas sim uma restrição do tempo. O analista poderia ter destrinchado mais, levantado mais requisitos, mas devido ao tempo ele não pôde fazer isso com tanta perfeição. Tá? Olha só o problema que eu falei lá, que eu frisei para vocês da equipe, né? 27% das empresas falaram que o problema de comunicação entre os próprios membros da equipe, do time, tá? Que é aquele slide que eu frisei para vocês sobre a equipe, tá? Que muitas vezes o problema está na equipe, de um querer se dar melhor do que o outro, daquele telefone sem fio não dar certo, da comunicação via e-mail não dar certo, ou da própria comunicação do Git não dar certo porque algo não é documentado. Ok? Falta de apoio dos clientes, também dei esse exemplo na aula, né? Lembra que os clientes é o cliente que faz o contrato, né? Que chama a equipe para desenvolver, e os stakeholders, né? Então, às vezes, o dono da empresa quer implantar um sistema novo, mas os funcionários não querem um sistema novo porque eles já sabem usar o sistema velho, desenvolvem bem o trabalho deles com o sistema velho e aí não querem nada novo. Não, tem até uma frase que diz, né, que muitas pessoas têm medo do novo. Então eles não querem aprender um sistema novo, não querem aprender a usar o sistema novo, ficam com medo de não se adaptar ao novo sistema e prejudicar o seu desempenho no trabalho. Então, às vezes acontece dos stakeholders não apoiarem no levantamento de requisitos, ok? Às vezes também falta de acesso às necessidades dos clientes ou do negócio, né? Às vezes o cliente, ele é um cliente muito ocupado, né? Às vezes o cliente chega e fala, eu quero um sistema que a fala da maioria dos clientes é assim, eu quero um sistema que informatize minha empresa, ou então eu quero que a minha empresa atenda os padrões de tecnologia da informação. Eu quero que a minha empresa seja uma empresa TI, seja uma empresa TI sustentável. Ou então ele fala que quer que a empresa dele seja gerenciada através de computadores para ser automatizada, tanto nas suas funções como na parte econômica. Então, às vezes, eles dão uma atribuição muito pesada, mas eles não têm tempo de se reunir. Tá? E aí, quando a gente fala de métodos que a gente tem, digamos aí, que mais tempo para desenvolver, né? Posso desenvolver um sistema em 6 meses, um ano e meio, 2 anos. O ideal é que pelo menos de semana em semana a gente possa se reunir com o cliente, tá? Dependendo do projeto, claro, e do tempo, 15 dias no máximo se reúne com o cliente. Quando a gente fala agora de métodos ágeis, o prazo ideal é que no máximo seja feito um encontro por semana, no máximo. Mas se possível, 2 encontros por semana, 3 encontros por semana, dependendo do sistema, até um encontro diário, né? Porque a ágil já vai vir um sistema feito com mais agilidade, tá? Em uma semana tem que estar pronto, em um mês tem que estar pronto, 2, 3 meses o sistema já tem que estar pronto, ok? Então, às vezes a gente não consegue acesso ao cliente, o cliente não tem tempo, não pode marcar uma reunião, às vezes a reunião é muito apressada, não dá tempo da gente conversar tudo, às vezes a gente também não consegue conversar com stakeholders, porque no horário do trabalho não dá certo, eles não conseguem uma brecha, ou porque eles mesmos não querem ser entrevistados, né? Ou o próprio dono da empresa acha acontece, tá? Acreditem, acontece, o próprio dono da empresa acha que não é necessário a equipe conversar com os funcionários. Tá? Tem muitos donos de empresa, aí vem aquela parte que eu falo do estudo de viabilidade, né? Isso entra em conta. Tem muitos donos de empresa que acham que a equipe de TI, essa equipe da computação, os caras da informática, os garotos da informática, esse pessoal nerd, só porque ele chega e fala, eu quero um sistema para minha empresa, eles já conseguem acender uma lâmpada na cabeça e já saber tudo o que é para ser feito, tá? Existe esse tipo de cliente, tá? Mas não acontece dessa forma,
ok? Bom, para nós já encerrarmos aí a nossa aula, vamos ver essa imagem, que é uma imagem de um quadrinho que representa essa realidade aí que nós discutimos sobre a engenharia de software, tá? Vai também discutir essa realidade que acabamos de falar sobre essa pesquisa, tá? Então nós temos aqui o que? Nós temos aqui que no primeiro quadrinho mostra o que o cliente queria, como o cliente explicou o que ele queria. Então o cliente falou para a equipe que queria isso daí, tá? Algo como se fosse um balanço. O que o líder do projeto entendeu? Tá aqui no segundo quadrinho. Já é algo diferente, né? Já aqui no terceiro quadrinho, tem o que o analista projetou. O cliente explicou isso daqui, tanto para o líder como para a equipe de analista. O líder entendeu isso daqui, então o líder já auxiliou os analistas a fazerem algo parecido com isso. Os analistas que ouviram o que o cliente queria e seguiram as ideias do líder acabaram projetando isso bem daqui. Já aqui no quarto quadrinho, o programador fez isso daí, ó. Lembra que quando eu falei ainda, né? Quando a gente deixa as coisas ambíguas para o programador decidir, ele decide desse jeito aí, ó. Essa forma aqui é como o consultor de negócios descreveu o sistema, tá? É bem bonito, né? Olha, um sofá aconchegante, melhor do que o cliente queria. Parece que quem entendeu tudo foi só o consultor de negócios, tá? O consultor de negócios, gente, nem toda equipe de desenvolvimento vai ter ele, tá? Porque o consultor de negócios é quem vai vender o seu negócio, né? Quem vai vender o seu sistema. Então, muitas vezes a gente não está fazendo um sistema para ser vendido, o nosso sistema já foi vendido, né? O cliente já procurou a gente para fazer o sistema. Então, nem toda equipe tem o consultor de negócios, tá? É mais assim, por exemplo, eu estou fazendo um sistema, esse sistema é um sistema educacional para uma escola, para ajudar na gestão de uma escola. Então eu não estou fazendo, nenhum cliente me procurou, eu que vi necessidades no mercado e decidi fazer. Então se a minha equipe está fazendo um sistema para nenhum cliente específico, eu preciso vender, né? Aí o consultor de negócios entra nesse negócio, né? nesse time aí, ok? Bom, aqui no sexto quadrinho, nós temos como o projeto foi documentado. Olha só, não tem nada aí, tá? Não tem nada. Para você ver que algo que é importante muitas equipes não fazem. E é assim mesmo, tá? Na vida real, tem muita equipe que deixa de documentar muita coisa, ou às vezes, principalmente nos métodos ágeis, tá? É o que mais vem acontecendo em alguns métodos ágeis, não existe nem a documentação de requisitos. E às vezes nem a documentação do sistema não existe. Às vezes o máximo que tem aí são alguns rascunhos. Já aqui no outro quadrinho mostra aí um outro erro que, graças a Deus, isso daí tem diminuído no nosso ambiente de desenvolvimento de software, tá? Mas que ainda é persistente, que são as funcionalidades instaladas. Praticamente nada, ó. Vê aí que só tem uma cordinha pendurada. Já aqui no oitavo quadrinho, olha só que coisa linda. Aqui mostra como é que o cliente está sendo cobrado. Como se a equipe tivesse feito uma montanha russa. Ou seja, o sistema está sendo bem caro, né? Ele pediu um balanço, o pessoal está fazendo um monte de coisa doida e ele está sendo cobrado por uma montanha russa. Já aqui no nono quadrinho, mostra como é que o sistema está sendo mantido. Que na verdade eles fizeram foi tirar coisas do sistema para tapar buraco de algum lugar. E aqui no último quadrinho, mostra o que o cliente de fato queria e o que faria ele ficar satisfeito. Era só isso. Era só uma corda pendurada no galho da árvore com um pneu. O cliente no início nem soube explicar direitinho o que ele queria e acabou falando que era um balanço com 3 pedaços de madeira. E como eu já falei, é muito comum ele não saber explicar tudo com exatidão no início.
mas no fim das contas, o que ele queria era apenas se balançar, bastava a cordinha com o pneu. Mas o projeto, como nós vimos aí, tomou rumos bem diferentes, né? Então a gente vendo esses quadrinhos aí, parece algo engraçado, né? Deu vontade de rir, eu me segurei para não rir aqui, acabei rindo, né? Mas eu sempre, não tem como, eu sempre rio quando eu vejo esse quadrinho aí. Tentei ficar sério por causa da aula, né? Mas isso de fato é sério, é preocupante, né? Como a gente viu na aula de hoje, essa é a realidade, tá? Então, para que fique bem claro para nós finalizarmos, a gente deve imaginar, interpretar os requisitos como se fosse uma ponte entre o mundo real e o software, ou seja, o cliente tem um problema, o mundo real tem um problema, a empresa do cliente tem um problema. E os requisitos vão ser a ponte que vão ligar a solução a este problema, o problema a esta solução, tá? Sem esses requisitos, vai ficar um buraco, vai dar erro, vai gerar alguma coisa. Então, para resolver os problemas do mundo real, os requisitos é a ponte para que essa solução seja desenvolvida em software. Então é isso daí, nossa aula ficou bastante grande, como sempre, né? Eu juro que quando eu comecei a planejar a aula e gravar, eu imaginei, essa aula vai ser pequena, vai dar uns 40 minutos. Bom, para finalizar, eu quero mais uma vez deixar a frase aí do Frederick Brooks, onde ele diz que a parte mais difícil da construção de um software é a definição do que se deve construir. E se é uma das partes mais difíceis e mais importantes, por que será que ela é tão negligenciada, né? Infelizmente, se você for numa livraria física ou abrir um site de uma livraria virtual e pesquisar aí sobre livros de computação, dificilmente você vai ver muitos livros sobre engenharia de requisitos. Provavelmente você vai ver muitos livros sobre programação, né? E se a gente parar para pensar no desenvolvimento de um sistema, tem a parte da programação, certo? E se dá muito mais importância para a programação do que para os requisitos, sendo que a programação sem os requisitos, ela não é quase nada, né? Porque eu vou estar implementando um monte de coisa errada, não vai adiantar. Então, infelizmente, tanto na cultura dos livros, a valorização dos requisitos não é tão grande como outras áreas. Infelizmente, nas próprias universidades, a valorização dos requisitos não é tão grande, tá? Não tem disciplina específica para isso. Infelizmente, numa disciplina como essa de análise e desenvolvimento de sistema, a grande maioria dos professores também passa batido sobre a análise de requisitos, ou seja, desvalorizando também um pouco essa área, sendo que é uma área tão importante para o desenvolvimento de software, ok? Bom, então essa aula aí é a nossa aula inaugural da nossa fase 2 do curso. Espero que você tenha gostado dessa aula. Não deixe de comentar sobre o que nós vimos aí na aula. E vamos tentar chegar naqueles 100 likes, né? Facinho, para que eu gere uma aula aí só de gerência de requisitos para vocês, ok? Então, uma coisa simples, pega aí, compartilha o vídeo no seu grupo da sua turma, da sua universidade, porque com certeza você vai estar ajudando aí seus amigos a estarem assistindo também este conteúdo, caso você tenha gostado, ok? Então, um forte abraço, que Deus abençoe todos vocês, que vocês tenham aí uma ótima semana, bons estudos e até a nossa próxima aula.